Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais uma leitura, né? Glória a Deus por isso. Mais um dia que nós estamos aqui com o Senhor, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já dar continuidade aqui no texto. Jesus, nós queremos te agradecer por esse início, Pai, de final de semana. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós durante toda essa semana que passou. Temos visto a tua mão poderosa dando livramento, temos visto a tua mão poderosa nos dando graça, derramando sobre nós essa graça que nos ajuda a não pecar, que nos ajuda a compreender a tua palavra, que nos ajuda a superarmos os nossos desafios, que nos ajuda a edificarmos a nossa vida no Senhor. Obrigada, Deus, por mais esse privilégio de mais uma semana com o Senhor. Obrigada, Jesus, por mais esse tempo com a tua palavra. Como é bom, Senhor, estar aqui nesse momento, nos dedicando, Senhor, a esse momento tão especial que é estar lendo a tua palavra. Jesus, que esse lugar seja o nosso maior lugar de deleite, que esse lugar seja o nosso maior lugar de desejo de estar. Senhor, todo o meu dia, ele gira em torno de tantas necessidades, de tantas situações, mas quando nós paramos tudo, Senhor, para estar com o Senhor, como esse tempo é maravilhoso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, porque nós sabemos da tua presença conosco durante todo o dia, Jesus. Mas nós queremos estar intimamente com o Senhor nesse tempo, com a tua palavra, orando, buscando ao Senhor, falando com o Senhor, ouvindo a tua voz. É nesse tempo, Senhor, que nós queremos aprender cada dia mais a nos submeter ao Senhor e à tua palavra, Pai. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos. Bora lá? Levítico, capítulo 14 e 15, né? Nossa leitura de hoje. Nós estamos na semana 7, dia 6, né? Penúltimo dia dessa semana. Sábado, dia 18/2. Nós temos hoje e amanhã. Finalizamos aí a semana 7 e vamos entrar na semana 8, na segunda-feira, onde nós vamos até quinta-feira, né? Segunda, terça, quarta e quinta, dentro do livro de Levítico. Muito bom, muito bom. Estamos aí na metade já, praticamente, do livro de Levítico. Ele tem 28 capítulos. Hoje nós estamos no capítulo 14, isso quer dizer que eu já estou na metade do livro de Levítico. Uhul, glória a Deus. Deus tem sido bom para nós. Deus tem nos dado graça, favor da parte dele, para que a gente persevere, para que nada nos tire desse lugar de adoração, de exaltação ao Senhor, de busca, né, mesmo do Senhor. Esse é o prazer do nosso coração. Vamos lá? Levítico capítulo 14, versículo 1, vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: esta é a regulamentação para os casos de um leproso purificado. Ele será levado ao sacerdote e esse sairá do acampamento para examinar a pessoa. Se a pessoa estiver curada da lepra, então o sacerdote ordenará que sejam trazidos 2 aves vivas e puras e um pedaço de madeira de cedro, um pano tingido de vermelho, carmesim e um ramo de isopo. Ele mandará matar uma das aves e que seja posta numa vasilha de barro sobre água corrente. O sacerdote tomará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, o pano tingido de vermelho carmesim e o isopo e o molhará com o sangue da ave sacrificada em água corrente. Então ele borrifará 7 vezes aquela pessoa que está sendo purificada da lepra. Só depois disso o sacerdote a declarará pura. Em seguida soltará a ave viva, para que viva livremente em campo aberto. Para completar a purificação, a pessoa que está sendo purificada lavará as suas roupas, rapará todos os seus pelos e tomará banho e assim estará limpa. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas terá de ficar fora da entrada da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas e o restante dos seus pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, e então será considerada pura. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira de 1 ano de idade e 3 jarros de farinha da melhor qualidade, preparada com azeite, como oferta de cereais, e uma caneca de azeite. O sacerdote encarregado de fazer a purificação apresentará ao Senhor a pessoa e as ofertas que trouxe.
na entrada do tabernáculo. Então o sacerdote pegará um dos cordeiros e o sacrificará como oferta pela culpa, além da caneca com azeite. Ele os moverá diante do Senhor com um gesto de apresentação apropriado. Então matará o cordeiro no lugar em que se costuma matar os animais das ofertas pelo pecado e das ofertas queimadas, no lugar santo, porque a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, pertencem ao sacerdote. É oferta muito sagrada. O sacerdote usará o sangue da oferta pela culpa para colocar um pouco na orelha direita daquele que será purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Depois, o sacerdote pegará a caneca com azeite e o derramará na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na palma da mão esquerda e daquele azeite borrifará com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Da sobra do azeite que está na mão esquerda, o sacerdote colocará um pouco na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé esquerdo daquele que está sendo purificado, como tinha feito com o sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está em sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado. Assim, na presença do Senhor, o sacerdote obterá o perdão dos pecados daquela pessoa. Então, o sacerdote apresentará a oferta pelo pecado, obtendo com isso perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada, da sua impureza. Feito isso, o sacerdote matará o animal dado para a oferta queimada e o oferecerá com a oferta de cereais sobre o altar. Assim, o sacerdote obterá o perdão dos pecados para aquela pessoa, que finalmente será declarada pura. Se a pessoa for pobre, não tendo recursos para isso, poderá trazer somente um cordeiro para a oferta pela culpa, para ser apresentado ao Senhor com os movimentos apropriados feitos pelo sacerdote para obter o perdão dos pecados. Além do cordeiro, a pessoa trará um jarro de farinha da melhor qualidade, preparada com azeite para a oferta de cereais, e uma caneca de azeite. Deverá trazer também 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme os seus recursos, e usar um deles como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada. No 8º dia, essas coisas serão trazidas ao sacerdote, à entrada do tabernáculo, para a sua purificação diante do Senhor. O sacerdote deverá pegar o cordeiro da oferta pela culpa e a caneca com azeite em separado e os moverá perante o Senhor com os gestos de apresentação apropriados. Depois matará o cordeiro e pegará um pouco de sangue e o colocará na ponta da orelha direita, na ponta da mão direita e no polegar do pé direito daquele que está sendo purificado. O sacerdote derramará azeite na palma da sua mão esquerda e com o dedo direito borrifará um pouco do azeite da palma da mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. Depois colocará um pouco de azeite da palma da sua mão na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé esquerdo, daquele que está sendo purificado, como tinha feito com o sangue da oferta pela culpa. O azeite restante na mão do sacerdote será derramado na cabeça daquele que está sendo purificado, para obter perdão pelos pecados diante do Senhor. Depois, oferecerá uma das rolinhas ou dos pombinhos, conforme os seus recursos. Uma das aves é para oferta pelo pecado, a outra como oferta queimada, para ser sacrificada junto com a oferta de cereais. Assim o sacerdote obterá o perdão dos pecados diante do Senhor daquele que está sendo purificado. São estas, pois, as leis para a purificação das pessoas que têm lepra e que não têm os seus recursos devidos para fazer oferta da sua purificação. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, terra que darei a vocês, e eu puser uma mancha de lepra numa casa, na terra que lhes pertence, o dono da casa comunicará o fato ao sacerdote, dizendo: parece que há uma mancha de lepra em minha casa. O sacerdote mandará que desocupem a casa, antes de examinar a lepra, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá até lá e examinará a casa. Ele examinará as manchas nas paredes e, se lá estiverem esverdeados ou avermelhados e parecerem mais profundos do que a superfície da parede, o sacerdote sairá e trancará a casa, ficando interditada por 7 dias. 7 dias depois, o sacerdote fará novo exame. Se as manchas se alastraram nas paredes da casa,
ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam arrancadas e lançadas fora da cidade, num lugar declarado impuro. Além disso, fará que a casa inteira seja raspada por dentro e que o reboco raspado seja jogado fora da cidade, no lugar impuro. Serão colocadas outras pedras no lugar das que foram arrancadas, e a casa será rebocada com um novo reboco. Se as manchas tornarem a lastrar-se pela casa, depois de terem arrancadas as pedras e a casa ter sido raspada e rebocada, será examinada outra vez pelo sacerdote. Se as manchas se alastraram pela casa, é lepra contagiosa, a casa será impura. Essa casa será então totalmente demolida. As pedras, as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para fora da cidade, para um lugar impuro. Quem entrar na casa enquanto ela estiver interditada ficará impuro até a tarde. Quem se deitar ou comer naquela casa terá de lavar a roupa usada na ocasião. Mas, se o sacerdote for examiná-la e as manchas não se alastraram nas paredes reformadas, ele declarará pura a casa, porque as manchas desapareceram. Para completar a purificação da casa, pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro, um pano vermelho e isopo. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro em água corrente. Em seguida, pegará o pedaço de madeira de cedro, o isopo, o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue da ave morta e na água, e borrifará o sangue 7 vezes na casa. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água corrente, com a ave viva, com os pedaços de madeira de cedro, com o isopo e com o pano vermelho. Então o sacerdote soltará a ave fora da cidade, para que viva livremente nos campos. Assim fará a cerimônia da purificação da casa e ela ficará pura. São estas as leis acerca dos vários tipos de lepra, de sarna, de manchas nas roupas ou numa casa, ou de inchaço, feridas ou tumores e manchas brilhantes na pele. Assim deve-se fazer quando alguma coisa é pura ou impura. São essas as leis a respeito de qualquer tipo de lepra. Capítulo 14, gente. Confesso para vocês que todas as vezes, todos os anos que eu leio esse texto, ele me assusta um pouco, né? Porque a gente vê aqui dentro do livro de Levítico leis cerimoniais que são concernentes a sacrifícios entregues ao Senhor dentro do tabernáculo, sobre pecado, sobre culpa, sobre várias situações, inclusive sobre a lepra, né? A tsará, que eu falei ontem, que tem a ver com rebelião, com insubordinação, com insubmissão, com maledicência, com fofoca. A lepra, geralmente, quando ela é mostrada na Bíblia, ela tem a ver com essas características. Então, a tsará, ela é uma doença que aparecia na pele da pessoa para mostrar essas rebeldias e insubmissões da parte dela. Mas aqui o Senhor também fala de casas, né, de lugares, de ambientes que estavam então contaminados pela lepra. Isso tem a ver talvez com o próprio morador ou com alguma situação que aconteceu ali. Mas o que mais me assusta nessa passagem são os tipos de sacrifícios e a forma dos sacrifícios. Eu nunca parei, de verdade, nunca parei para analisar os pontos e olhar a fundo o que eram esses sacrifícios no sentido de sombra, de coisas futuras, ou do que Deus estava ensinando Israel a fazer aqui, para que nós hoje tivéssemos algum tipo de entendimento espiritual sobre isso. Nunca parei para analisar teologicamente esses textos para poder explicar. Em nenhum momento eu dei aula sobre leis, né, da época do Antigo Testamento. Então, eu não tenho um gabarito, né, eu não tenho instrução para isso, então prefiro geralmente não falar muito, ok? Mas o que me assusta aqui, e eu acredito que você que leu aí agora comigo, pode ter percebido, é que a forma com que essas ofertas eram feitas nos parece muito com algumas religiões que nós conhecemos no nosso tempo, né? A forma com que essas religiões fazem os seus sacrifícios, as suas ofertas, a maneira deles cultuarem outros deuses, fala muito dentro desse texto para nós. E aí eu já quero deixar algo claro aqui para vocês. Não é o Senhor quem está, talvez, copiando, né, algumas coisas que a gente vê
em outras religiões. É o contrário. Percebam que o nosso Deus, ele é de eternidade a eternidade. Deus não tem começo e não tem fim. Ele criou todas as coisas, inclusive o nosso adversário, Satanás, que foi então expulso da presença de Deus e que veio habitar, né, pelo mandado do próprio Deus aqui na terra. Bom, não é esse o assunto aqui nesse momento, mas Satanás, ele sempre vai distorcer a própria palavra de Deus. Tudo que ele viu, tudo que ele já presenciou de maneira santa, poderosa, diante do trono de Deus, ou tudo que acontece ali ao redor de Deus, e tudo que Deus então impõe para Israel como uma sombra de bens vindouros, a palavra fala, Satanás também distorceu para sua adoração. Então, tudo que você já viu aí, ou ouviu falar, né? Quem não viu, mas ouviu falar sobre alguns tipos de sacrifícios que são feitos em outras religiões, em outras, né? Outros cultos a outros deuses, tem a ver sim com tudo que está dentro da palavra. Então, Deus instituiu uma forma dele ser adorado, dele ser então exaltado na sua nação Israel. E quando Deus ensina então o seu povo a se purificar, a se santificar através desses rituais, através desse tipo de purificação, Deus tem um propósito específico e muito espiritual nisso, ok? Então, eu não vou falar qual é o sentido, porque eu não tenho propriedade para falar isso para vocês. Mas eu posso afirmar que o nosso Deus, ele é o Criador de todas as coisas. E Satanás é o único que distorce todas as coisas desde o Éden, ok? Então, fiquem tranquilos, não se assustem, ainda que a gente se assuste um pouquinho quando lê esses textos, mas eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, ele é soberano de eternidade a eternidade, e ele sabe por que ele está ensinando Israel a se purificar dessa forma. Tem todo um propósito. Cada tipo de animal, cada tipo de oferta, cada tipo de purificação, Deus tinha um propósito específico para Israel, ok? E nós não temos que fazer nenhum tipo de sacrifício como esse, nenhum tipo de oferta como esse, porque o nosso sacrifício perfeito já foi feito lá na cruz do Calvário. Jesus fez todo o sacrifício, não só um, mas todo, pela culpa, pelo pecado, né? Então ele já nos purificou através do seu sangue, é o sangue de Jesus que nos purifica hoje, né? Nós não precisamos de outro sangue a não ser o do próprio Jesus. Capítulo 15, versículo 1 é o nosso texto de hoje. Hoje a gente vai ficar só com esses dois capítulos que são bem grandes. O Senhor disse a Moisés e Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando um homem tiver um corrimento, ficará impuro. Ele ficará impuro por causa do seu corrimento. Quer continue vazando o corrimento do membro, quer cesse o corrimento dele. Qualquer cama em que um homem com corrimento se deitar ficará impura, e todos os lugares em que se assentar ficarão impuros. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas e tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Quem se sentar sobre qualquer coisa no qual esse homem se sentou terá de lavar as suas roupas e tomar banho, e estará impuro até a tarde. Quem tocar no corpo do homem que tiver um corrimento terá de lavar as suas roupas e tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o corrimento cuspir em alguém que está puro, esta pessoa também terá de lavar as suas roupas e tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Também qualquer sela em que o homem montar se tornará impura, e todo aquele que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. Se alguém pegar naquilo em que o homem sentou, terá de lavar as suas roupas e tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o corrimento tocar numa pessoa sem primeiro ter lavado as mãos, então aquela pessoa deverá lavar as suas roupas e tomar banho, e ficará impuro até a tarde. Se esse homem pegar numa vasilha de barro, ela deverá ser quebrada. Se tocar numa vasilha de madeira, basta que seja lavada. Quando cessar o corrimento de um homem, iniciará o processo de purificação, que durará 7 dias. Para isso, ele terá de lavar as suas roupas e tomar banho em água corrente, e então ficará puro. No 8º dia, deverá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada do tabernáculo. O sacerdote sacrificará uma ave como oferta pelo pecado,
e a outra como oferta queimada. Assim o sacerdote fará a cerimônia de purificação perante o Senhor em favor do homem, por causa do corrimento. Sempre que um homem expelir líquido seminal, terá de banhar o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa ou peça de couro em que cair o líquido seminal terá de ser lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando um homem tiver relações sexuais com uma mulher e lhe sair o líquido seminal, ambos terão de banhar-se com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher estiver no seu período de menstruação, ficará impura durante 7 dias. Nesse período, quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Todos os objetos e todos os lugares em que ela sentar ou deitar durante o período de sua menstruação ficarão impuros também. Quem tocar na cama dela terá de lavar a sua roupa e tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela esteve sentada terá de lavar as suas roupas e tomar banho e estará impuro até a tarde. Também quem tocar em alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo que ela esteve sentada, ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações sexuais com ela durante o período de menstruação, ficará impuro 7 dias e tornará impura toda a cama em que se deitar. Quando uma mulher continuar menstruada além do tempo normal, ela ficará impura enquanto durar a menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar a sua hemorragia estará impura, como ocorre com a sua cama durante a sua menstruação. Assim também tudo sobre o que ela sentar será impuro, como durante o período de menstruação. E quem tocar na cama ou naquilo em que ela sentou ficará impuro e terá de lavar as suas roupas e tomar banho e ficará impuro até a tarde. 7 dias depois de parar a hemorragia, a mulher estará pura. No 8º dia, trará 2 rolinhas e 2 pombinhos ao sacerdote à entrada do tabernáculo. O sacerdote sacrificará uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada, e assim o sacerdote fará a cerimônia da purificação por ela, na presença do Senhor, por causa daquela impureza. Deste modo, vocês cuidarão de manter isoladas as coisas e pessoas impuras dos israelitas, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Essas são as leis a respeito do homem que tem corrimento ou perda do líquido seminal, tornando-o impuro, também da mulher em sua menstruação, do homem e da mulher que tem corrimento, e do homem que tiver relação sexual com uma mulher que está impura. Capítulo 15 fala sobre doenças, principalmente sexualmente transmissíveis, que a gente hoje sabe alguns nomes, né? Mas naquela época talvez não se tinha tanta tecnologia ou tanta ciência, né, para se saber. Então, quando tinha algum tipo de doença referente a relações sexuais ou em órgãos, né, sexuais, então eles tinham que ficar separados para que não houvesse contaminação com outras pessoas e também não contaminar o arraial que eles falam, né, o povo todo. Imagine uma doença se alastrar no meio de 2 milhões de pessoas, sem um mínimo de saúde pública, né? Não existia nenhum tipo de saúde pública naquela época, gente. Nós estamos falando de deserto, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas morando no mesmo lugar, né? Acampados em tendas, em barracas. Então, todo o cuidado que Deus tinha a respeito de purificação, a respeito de não se contaminar, a respeito de lavar roupa, a respeito de se lavarem, tinha toda essa questão de saúde pública, né? Literalmente isso, Deus estava cuidando da saúde de Israel. E mais, tudo que diz respeito à morte, gente, por exemplo, a menstruação na mulher nada mais é do que um período em que ela está eliminando óvulos que ela poderia engravidar. Então, a menstruação numa mulher nada mais é do que estar expelindo para fora sangue que se tornou morte. Porque óvulos que poderiam estar fecundando e gerando uma vida de um bebê dentro do ventre daquela mulher está sendo posto para fora. Então, todo sangue que é posto para fora do corpo humano, para Deus isso significa morte. Então, tem um contexto espiritual aí, ok? Sangue é vida, sangue jamais pode representar morte.
Deus não tem morte nele, não existe, Deus não morre, Deus não tem morte em si mesmo, a morte é uma consequência do pecado. Então a morte jamais deveria estar perto daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que está diante do Senhor. Então Deus tinha toda essa preocupação com santificação, com essa questão da morte, tudo que dizia respeito, né, à morte. Deus tinha esse cuidado de dizer para o seu povo jamais se colocar diante dele com a morte próximos dele ou morrendo, né, através desse tipo de situação aqui, que era tanto o homem ter algum tipo de corrimento ou a mulher estar num período de menstruação ou alguma coisa, hemorragia, alguma coisa desse tipo, ok? Então tudo que tivesse ligado à morte, Deus se preocupava em fazer o seu povo se afastar para não se contaminar, não contaminar o povo e não estar diante do Senhor debaixo de um espírito de morte, vamos dizer assim, né? De uma condição de morte, ok? É isso que Deus está falando aqui conosco no capítulo 15, ok? Sobre essa questão da purificação nesses dois casos aí, tanto do homem quanto da mulher. Amém, queridos? Quem está comigo aí na leitura, Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, ótimo sábado, ótimo final de semana, né? Para todos nós, esse é o desejo do nosso coração para hoje, amém? Eu queria orar aqui junto com vocês, eu até já fiz essa pequena oração aqui num grupo, mas eu queria orar aqui também com vocês. Um texto de Salmos, capítulo, deixa eu pegar aqui. Salmos 34, 19. Na verdade, o Salmo praticamente inteiro, ele é maravilhoso, né? Deixa eu colocar nele aqui, pra gente orar um pouquinho mais desse Salmo. Mas só esse versículo que eu já separei aqui, ele já é maravilhoso. Vamos lá. Salmos 34. Deixa eu pegar na Bíblia mesmo, vai ficar mais fácil para fazer a leitura. Peraí. Eu coloquei aqui no computador porque eu estava lendo ali. Mas vamos ler aqui na Bíblia que fica mais fácil a leitura para acompanhar do que ficar olhando na tela. Salmos 34. Salmos de número 34. Vamos lá. Diz assim, o versículo que eu coloquei como meditação e já fiz essa oração lá no grupo é o versículo 9, né? 9, deixa eu confirmar. Não, 19. Versículo 19 foi o que eu coloquei lá. Diz assim, ó, o justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor o livra de todos. Mas eu quero pegar então o texto todo, a gente vai lendo aqui e vai orando esse texto para a gente compreender o contexto do que o salmista está falando, amém? Então vamos lá, ele diz assim, louvarei o Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Senhor, nós queremos sim, nessa noite, bendizer ao Senhor, dizer palavras que bendizem o teu nome, que falam bem sobre o Senhor. Bendizer ao Senhor é dizer bem, é falar bem, é enaltecer o Senhor, é dar honra a quem merece honra. E o Senhor merece honra. O Senhor merece realmente a nossa palavra de gratidão, de exaltação, de louvor, de gratidão, porque o Senhor é bom. Aleluia. Minha boca sempre vai se abrir, Senhor, para bendizer o Senhor. Que os meus lábios jamais, Senhor, se abram para em nenhum momento, Pai, maldizer ao Senhor, amaldiçoar o Senhor, ou qualquer um dos meus irmãos, ou qualquer pessoa que esteja próxima a mim, mas que nós possamos usar os nossos lábios para bendizer ao Senhor, que a nossa mente, o nosso coração estejam totalmente conectados com essa verdade, estejam totalmente voltados para essa verdade da Tua palavra, Senhor, que é abrir a nossa boca para dar louvor a Ti, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia nos alcança todos os dias. Meu coração se gloria no Senhor, os desanimados ouvirão e se alegrarão. Venham todos e proclamemos a grandeza do Senhor, louvemos juntos o nome dele. Senhor, que tanto a minha vida quanto as pessoas que me olham possam então ver
o meu testemunho, ver a minha maneira de te louvar, de te engrandecer, de te dar graça, Senhor, de exaltar o Senhor em meio a qualquer circunstância. E por causa disso, eles também te louvarão, eles também bendirão o teu nome, eles também te exaltarão. O meu testemunho se tornará então, Senhor, o louvor na boca de outras pessoas também. É isso que o Senhor está dizendo. Meu coração se gloria no Senhor. Os desanimados ouvirão e se alegrarão. Venham todos e proclamemos a grandeza do Senhor. Louvemos juntos o seu nome. Senhor, haverá um tempo que nós vamos entender com tamanha, Senhor, prontidão esse texto. E nós então nos uniremos em um só louvor, em uma só voz, para bem dizer o Senhor, e dizer que o Senhor é santo, e dizer que o Senhor é poderoso, e dizer que o Senhor é único e soberano sobre as nossas vidas. Esse é o anseio do teu coração, Senhor, que o teu povo compreenda e te reverencie, e compreenda a tua bondade que está sobre nós todos os dias, Jesus. Busquei o Senhor e Ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou todo o medo que havia no meu coração. Os que olham para Ele receberão luz para o seu caminho. Eles nunca ficarão desapontados. Eu estava desesperado, mas pedi ajuda ao Senhor e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas tribulações. Senhor, a palavra de Deus diz que quando nós estamos em meio às circunstâncias, em meio às tribulações, às angústias, às nossas aflições, existe um lugar para onde nós devemos correr, existe um lugar de refúgio, existe um lugar de auxílio, existe um lugar de conselho, existe um lugar de refrigério, que é a tua presença, Senhor. Então que nós possamos, busquei o Senhor e Ele veio ao meu encontro e me recebeu. Senhor, como é bom ser amigo do Senhor. Como é bom, Senhor, criar laços de afeto, por amor, por unidade, por companheirismo, por parceria, Senhor, por entendimento de quem o Senhor é. Obrigada, Pai, pela paternidade. Obrigado, Pai, pela amizade que o Senhor tem conosco. Obrigada, Senhor, pelo relacionamento que o Senhor tem buscado na minha vida e que então eu tenho entendido e tenho correspondido ao Senhor nisso. Busquei ao Senhor. Obrigada, Jesus, por compreender que quando eu busco o Senhor me ouve. Quando nós buscamos o Senhor com interesse de coração, quando nós nos voltamos para o Senhor porque nós te amamos, porque nós desejamos o Senhor sempre vai nos ouvir, o Senhor sempre vai estar ao nosso lado. Obrigada, Senhor, por esse entendimento sempre, a palavra é sempre, não é de vez em quando, não é às vezes, mas é sempre o Senhor vai estar aí para nos ouvir, para nos socorrer, para estar do nosso lado em todas as nossas tribulações. Os que olham para Ele receberão luz para o seu caminho. Eles nunca ficarão desapontados. Senhor, o salmista está dizendo que se eu olhar para o Senhor, diante mesmo de uma grande escuridão diante de mim, diante de um caminho que para mim parece escuro, que eu não estou achando o caminho, a luz do Senhor vai resplandecer diante de mim e então eu vou achar o caminho. Pai, essa passagem me lembra muito o próprio lugar santo do tabernáculo, onde não havia nenhum tipo de luz externa, Senhor, onde não havia nenhum tipo de luz solar, onde não havia nenhuma luz natural, mas somente a luz do próprio candelabro, que é a representação, Senhor, do Teu Espírito dentro de nós. Essa luz conduzia a iluminação do sacerdote, para que ele se localizasse dentro do tabernáculo e seguisse o caminho que ele tinha que seguir até o Santo dos Santos. Pai, que esse caminho que é iluminado pelo Teu Espírito seja cada dia maior na nossa vida. Que o Senhor resplandeça a Tua luz sobre nós. Que o Senhor seja essa luz sobre a nossa vida. E que nós possamos sim, Senhor, encontrar o nosso caminho. Caminhar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Ter um caminho de retidão. Ter um caminho, Senhor, de presença do Senhor conosco. Eu estava desesperado, mas pedi ajuda ao Senhor, e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas tribulações. O anjo do Senhor cerca com sua proteção os que o temem e os livra. Senhor, como é bom saber que o Senhor cuida de nós, que os Teus anjos, Senhor, eles são ministradores. Os Teus anjos, eles são realmente, Senhor,
ministradores ao nosso favor aqui nessa terra. O Senhor manda auxílio, Pai, direto do céu, para nos livrar, para nos dar livramentos, para nos dar auxílio, para nos dar notícias, para nos dar uma palavra, para nos dar consolo, para nos dar amparo, Senhor, para nos livrar da morte, Senhor. Tantos livramentos os teus anjos têm dado a nós, seus filhos, aqui nessa terra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Provem e vejam que o Senhor é bom. Senhor, como é bom poder provar o Senhor diante das tribulações. Como é bom, Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar. E então, diante disso, Senhor, reconhecer o teu senhorio, reconhecer que o Senhor cuida de cada detalhe na nossa vida, Jesus. E por causa disso, perceber, ver com os nossos próprios olhos que o Senhor é bom. Oh, Pai, mesmo que nós não somos ainda tão bons, Senhor, o Senhor é bom, porque o Senhor não muda, porque o teu caráter é imutável, Senhor. Provem e vejam que o Senhor é bom. Senhor, eu quero provar todos os dias, porque eu creio que a tua palavra é a verdade para mim, e por isso eu vou provar e vou ver a tua fidelidade, Senhor, porque eu vou continuar declarando essa verdade, que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Senhor, eu quero ser esse homem feliz, que confia totalmente no Senhor. Temam o Senhor, vocês que são seus santos. Os leãozinhos podem passar fome, mas os que buscam o Senhor nunca passarão necessidade. Os leãozinhos podem passar fome, mas os que buscam o Senhor nunca passarão necessidades. Senhor, essa palavra é muito poderosa, Jesus. Senhor, o Senhor cuida de nós e jamais nós vamos padecer necessidades, porque o Senhor é Pai, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida dos teus filhos, Pai. Filhos e filhas, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Filhos e filhas, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Continua nos ensinando mesmo o caminho do temor do Senhor. Como é ensinar, Senhor, o temor do Senhor no nosso coração. Obrigada, Espírito Santo. Você deseja amar a vida e ser feliz? Senhor, eu desejo amar a vida e ser feliz. Cuidado então com o que fala. Evite dizer mentiras e falar mal dos outros. Afaste-se do mal e esforce-se em fazer o bem. Procure viver em paz com todos. Esforce-se ao máximo para conseguir. Os olhos do Senhor vigiam bem de perto os justos, e ele ouve com atenção todos os pedidos de socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Senhor, obrigado por esse conselho tão poderoso. O Senhor faz uma pergunta para mim e para cada um de nós, Pai, que estamos nesse momento orando. Você deseja amar a vida e ser feliz? Então o Senhor vem com um conselho. Cuidado então com o que fala, Pai, a nossa boca, ela tem um poder tão poderoso, tanto para bem quanto para mal. Senhor, tanto para ter uma água viva, quanto para ter uma água de morte. Ô Senhor, da nossa boca nunca vai poder sair duas fontes. Então nós tomamos a decisão daquilo que falamos, daquilo que declaramos, daquilo que sai da nossa boca. E eu quero, Senhor, prestar muita atenção na minha língua. Cada dia mais, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos aperfeiçoados nessa verdade. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo, a refrear a nossa língua. No momento em que nós formos falar mesmo algo que possa trazer prejuízos para a nossa vida, Pai, nós possamos ser parados, sinalizados pelo Teu Espírito para não falarmos, mas para pronunciarmos somente a verdade pura e verdadeira da Tua palavra, Senhor. Cuidado então com o que fala. Evite dizer mentiras e falar mal dos outros. Tudo isso, Senhor, a mentira e a maledicência vem do maligno. Por isso o Senhor diz para nós evitarmos, para nós não falarmos. O pai da mentira é Satanás e nós somos da luz, nós não somos das trevas. Afaste-se do mal e esforce-se em fazer o bem. Procure viver em paz com todos. Esforce-se ao máximo para consegui-la.
Os olhos do Senhor vigiam bem de perto os justos, e ele ouve com atenção todos os pedidos de socorro. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Sim, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas dificuldades. O Senhor está sempre perto de quem tem o coração quebrantado e salva-os de espírito humilde. Senhor, nos ajuda a sermos esses com o coração quebrantado, que entende, Senhor, que o Senhor está perto o tempo todo. O Senhor tem estado conosco, o Senhor ouve todas as nossas dificuldades, porque o Senhor diz que aqui, o justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor o livra de todos eles. Pai, como essa verdade é poderosa. Obrigada, Senhor, por essa palavra. O justo passa por muitos sofrimentos. Nesse mundo tereis aflições. Nesse mundo tereis aflições. O próprio Jesus dizendo, o verbo vivo dizendo para nós, nesse mundo tereis aflições. Mas o Senhor diz, o Senhor o livra de todos eles, porque a tua presença em nós é que faz com que nós consigamos vencer cada uma das aflições que vem sobre a nossa vida, ainda que o nosso adversário se levante, ainda que circunstâncias difíceis se levantem, ainda que o maligno se levante, ainda que o homem mau se levante, ainda que a justiça, Senhor, não seja feita na nossa vida, o Senhor nos livra de todos. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus. O Senhor cuida do bem-estar físico do justo, não permite que um único osso seja quebrado. O mal acabará destruindo os maus. Quem odeia o justo será condenado, mas o Senhor livra da destruição a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Senhor, o Senhor está falando sobre a tua volta. O Senhor está falando do julgamento final. O Senhor está falando de juízo. O Senhor está falando de condenação eterna. E nós queremos sim, Senhor, ser os teus amigos. Amar o Senhor acima de todas as coisas, para que nós sejamos encontrados como justos, justificados através do sangue de Jesus, justificados através da nossa obediência ao Senhor, amantes da verdade, jamais da mentira, amantes da tua lei, dos teus mandamentos, Senhor, e jamais contra eles, porque nós vamos ter uma vida feliz. Feliz o homem, feliz o homem. Nós desejamos essa felicidade, Senhor, que procede da tua palavra. Obrigada, Espírito de Deus. Obrigada, Espírito de Deus, por essa palavra. Obrigada por esse consolo, Espírito Santo. Obrigada por essa verdade sendo ministrada no nosso espírito. Obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem dado para nós. Ministra ela, Senhor, durante todo esse dia. Que ela seja uma verdade, Senhor, não somente para esse momento, mas cada dia da nossa vida a palavra seja viva dentro de nós. O Espírito Santo nos lembre cada momento essa palavra, para que nós venhamos a confiar. Feliz o homem que confia no Senhor, Pai. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura e nosso momento com o Senhor. Amém? Deus abençoe.